Irmãos, a continuação do livro de Devarim, Deuteronômio, por meio da 46ª porção da Torá, Ekev, como resultado, como consequência, ou simplesmente porque é uma paraxá que ela se torna um pouco enigmática, porque é a única das 54 porções da Torá que não tem como nome um substantivo ou um verbo. A paraxá Ekev, ela é a única das 54 porções de estudos da Torá que tem por si a palavra que dá nome à porção, um advérbio. E isso muito me inculcou quando eu fui olhar um pouquinho essa noite a paraxá. E aí eu agora pela manhã, para tentar solucionar essa questão na minha cabeça, eu fiz um exercício que eu deveria ter feito no início da noite, quando eu comecei a olhar a paraxá. O que é um advérbio? O que é um advérbio? O advérbio, ele é uma estrutura gramatical que possui a função de modificar o sentido do verbo, acrescentando-lhe uma circunstância. Presta atenção nesse detalhe. Pode também se referir a um adjetivo, ou a outro advérbio, ou até mesmo a uma oração inteira. Isso é um advérbio. Se nós compreendermos que, segundo as Escrituras Sagradas, a vida do homem é arrolada do 1º ao 6º dia de uma semana, e a paraxá desta semana encabeça todo o fluxo de vida que houve ao longo de 6 dias, ao 7º dia nós temos aqui a legislação divina para nós analisarmos e vermos o resultado de 6 dias de trabalho. Se nós crermos que isso é uma verdade, que isso é um princípio fundamental de vida com Adonai e que não existe aleatoriedade no ensino da Torá, nós temos que reconhecer que uma paraxá que é iniciada com um advérbio, ela quer modificar o sentido de um verbo ou de uma estrutura textual previamente lida ou ensinada. O que foi nos ensinado previamente a Ekev? Shema Israel. Mas, Leonardo, você está querendo dizer que vai haver uma adulteração do conceito de Shema Israel? Nem sempre modificar quer dizer adulterar. Eu posso modificar o motor de um carro e adulterar o motor de um carro, e turbinar um carro. Estou fazendo um adultério do motor. Mas eu posso modificá-lo, Ulisses, e torná-lo mais eficiente. Eu posso modificá-lo e torná-lo mais econômico. Então, quando fala da possibilidade de modificação, não é da estrutura gramatical do texto sagrado em si, e nem dos seus princípios básicos que o fundamentam, mas da compreensão limitada que chegou até nós no dia de hoje. Então a modificação não é do texto da Torá, a modificação é da nossa compreensão a respeito do texto da Torá. E eu tenho certeza que quem estudou, eu pelo menos ouvi umas 3 ou 4 vezes o ensino do último sábado e o ensino do domingo pela manhã, que foi o primeiro dia da semana, que foi o complemento da paraxá do sábado passado. Vayet Hanan, é isso? E eu supliquei. O Shema Israel, 23 ou 24, 23 vezes a palavra Shema, o verbo Shema citado dentro de uma porção. No primeiro dia da semana, Adonai vem e complementa, acrescentando um conhecimento, ou seja, ele vem, ele modifica um conceito previamente ensinado e ele agrega aos seus fiéis informações que são valiosíssimas, porque nós temos mais uma semana pela frente. Então, esse direito autoral que Adonai tem sobre a Torá dá a ele uma licença, Ulisses, poética de acrescentar conhecimento. Por isso que Ekev é uma paraxá que vai fazer uma transição, porque ela precisa elevar o conhecimento previamente adquirido em Devarim e Vayet Hanan, as 2 primeiras porções da Torá, para que nós possamos chegar em Re. Veja,
Porque os 3 primeiros ciclos de Parashiot da Torá em Devarim, em Deuteronômio, é Moisés aos ouvidos dos Bene Israel falando e os Bene Israel chamando. Não existe isso, tá? Eu fiz só um ouvindo, 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 ouvindo. Mas para que o homem seja elevado à capacidade de ver o que Moisés viu, que é a próxima paraxá, ele precisa do advérbio, Ulisses, que vai pegar o que você ouviu e vai elevá-lo a um outro nível, a um outro patamar. Pois não, pastor, Léo, fica à vontade. Na mecânica ensina bem isso que você está falando. Tem um conceito na mecânica assim, é a soma de 2 ou mais forças que atuam sobre um corpo, fazendo mover-se em direção definida. Isso é na mecânica. Perfeito. Então é a força de Adonai, o poder da sua palavra sobre nós, nos movendo em direção a Ele definitivamente. Se eu não me engano, pastora, é Pedro, acho que é na 2ª epístola de Pedro, que ele vai dizer assim, porque não existe profecia que é encerrada no entendimento único. Eu acho que é 2 Pedro capítulo 1 ou capítulo 2, ele vai dizer assim, que uma profecia, ela não pode ser interpretada de uma só maneira. Ele vai falar disso dentro de um conceito de que o homem não é capaz de pegar a palavra inspirada por Adonai e determinar até onde ela vai no seu conhecimento. Esse é um problema filosófico. Não é um problema da Torá. E aí que nós precisamos compreender que se esta casa, como eu sou uma das dezenas de testemunhas que aqui tem, ela priorizou o Shema Israel como princípio de ensino da casa, basta vocês pegarem o folder da casa. Antes de falar de Torá, Tefilá e Tzedaká, vai ser falado sobre Shema Israel. É o princípio. O Rabi da casa determinou, ouve, ó Israel, o eterno teu Deus é um. Amarás ao eterno teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. O rabino da casa determinou. É uma norma da casa. A autoridade máxima da casa disse que o princípio é Shema Israel. E ele, depois de quantos anos de casa? Aqui 9 anos, né? Nesta casa 9 anos, mas de uma obra que vai a 30 anos, ele começa a pegar o princípio fundamental da casa e ele começa a ajustá-lo dentro de nós. Não que o princípio da Torá precisa de ajuste, porque ela é perfeita, boa e agradável, diz a palavra do Eterno. Mas o ajuste de compreensão e de aproveitamento do conhecimento dentro de nós ainda está muito aquém do que ele espera de nós. Isso é Ekev. A porção dessa semana anuncia, observe isso daqui, uma declaração de amor e fidelidade da parte de Adonai para com seus fiéis seguidores e amantes fervorosos. Segundo os comentaristas, a paraxá, ela só é viável se eu sou um amante fervoroso ou um seguidor fiel de Adonai. Senão ela não tem aproveitamento. Ela não tem cunho histórico, filosófico, científico ou qualquer outra coisa que o homem possa produzir pelas suas mãos, que ele possa aproveitá-la, se este homem não é um amante fervoroso ou um seguidor fiel de Adonai. Porque se você pegar a grande parte da Torá, é uma mescla de profecias, mandamentos, estatutos, julgamentos e história. Aqui existe um estabelecimento que é particular para a casa de Israel. Entenda a casa de Israel segundo Efésios capítulo 2, por favor. Não estou falando de sangue apenas. Estou falando daquele povo constituído por Efésios capítulo 2, por Romanos capítulo 11, que de 2 povos ele fez um só, amantes fervorosos e seguidores fiéis de Adonai. É isso que Paulo estava tentando ensinar nesses 2 capítulos que ele escreve. Mas muito me chama a atenção quando ele transforma a paraxá Ekev numa particularidade para uma parte da população que existe sobre a face da terra. Porque ela é incompreensível e totalmente improdutiva e não pode ser aproveitada para nada
se nós não formos uma dessas duas coisas, amantes fervorosos ou seguidores fiéis de Adonai. É como se, pela curiosidade da leitura, eu pudesse rasgar a Parashá Ekev, que não faria diferença no contexto de Torá, porque ela fala deliberadamente, abertamente, voltada com foco único para aqueles que conseguiram adentrar ao que a Torá espera que o homem consiga fazer. É muito delicado. É uma das parashiot mais difíceis de se construir quando se fala em ensino. Porque nós vamos compreender, se eu conseguir chegar no final aqui, que Ekev se trata de nós tornarmos real sobre a face da terra, sem nenhuma testemunha física, histórica, geológica, arqueológica ou qualquer ógicos desses da vida, a promessa de Adonai cumprida sobre a face da terra. A Parashá Ekev, ela faz dos seus seguidores fiéis e dos seus amantes fervorosos a real testemunha de Adonai sobre a face da terra. Porque só existe verdade, Leomar, quando há testemunho e provas da verdade. Ekev não tem provas da sua existência. Ekev não tem nada palpável que possa subsidiar a sua existência, a não ser os seus amantes fervorosos e os seus seguidores fiéis. Se nós nos negarmos a viver Ekev, nós negamos a existência de Elohim e da sua palavra sobre a face da terra e o seu reino sobre o universo. Por favor, interessante é que você me fez compreender uma situação que eu não havia compreendido, atentado e nem compreendido por completo. É que o Shema Israel, ele diz que nós expulsaremos os moradores da terra. Então, somente após essa postura e compreensão e dedicação de um ser, né, que a Torá diz, né, compreender de todo o teu coração, de todo o teu ser, né? Essa compreensão correta do Shema Israel, se nós alcançarmos essa compreensão, nós temos a capacidade de expulsar os moradores da terra, né? Parece que a gente está querendo ser exclusivo, mas não é. É porque a própria porção que você está nos ensinando, ela destaca que somente aqueles que são amantes e devotos de Adonai, né? Sim. Eles vão ter essa condição. Então, porque o chamado diz, no verso 11, ele diz, no capítulo 11, ele diz, e também o Eterno de diante de vós expulsará todas as nações da terra, né? No hebraico está goim. Todos aqueles que não compreendem a Torá, né? E não seguem o Elohim de Abraão, de Isaac e Jacó. Isso daí, se eu conseguir chegar no fim, termina em Apocalipse capítulo 11. Quando ali duas testemunhas vão sedimentar a verdade de Elohim sobre a face da terra. Mas nós vamos tentar chegar lá, não tão devagar. Alguns comentaristas afirmam que esta palavra introdutória da porção almeja garantir aos seguidores de Adonai uma sólida recompensa em vida para os que guardam a Torá em sua plenitude. Não vale a promessa se você guarda ela em parte. Qual é a plenitude da Torá? 3 coisas: mitzvot, hukim e mishpatim. Mandamento, estatuto e juízo. Se você cumpre, guarda e assimila esse pilar que sustenta o ensino da Torá, você tem direito em vida à recompensa. Em vida. Porém, há um outro significado gramatical da palavra Ekev, que ajuda a compreender esta relação criada pelas palavras dessa porção, ou seja, uma mensagem subliminar que denota toda a importância dada a esses 3 pilares: mandamentos, estatutos e juízos. Esse, segundo os rabis, é um alerta a respeito do desprezo das palavras ensinadas que aparentemente podem ter uma relevância menor, as quais nós pisamos com o calcanhar. Dentro dessa linha de pensamento seria uma advertência ao desprezo, que algumas vezes demonstramos em relação a detalhes e peculiaridades do aspecto bíblico. Porque Ekev
na sua maioria das vezes sendo usado como um advérbio temporal ou acusativo, ele não é exclusivamente um advérbio. A palavra akav, que dá origem a ekev, ela tem o significado de calcanhar. Muito mais no sentido figurativo do que físico. Se você olhar na Bíblia uma referência sobre o calcanhar físico de alguém, você vai ver que a palavra não é ekev. Mas se você disser assim, que eu vou pisar a cabeça dos meus inimigos com o calcanhar, a raiz hebraica é ekev. Então ela só serve no sentido figurativo. E com uma importância menor, traz a ideia de ser algo secundário, não prioritário. Então, a Paraxá começa com uma palavra que diz assim, ela tem uma ambivalente conotação. Ela é um advérbio, e como advérbio, ela não é a classe gramatical mais importante de uma estrutura de uma frase. É o verbo, é o sujeito. Mas o fato dela ser um advérbio não tira dela a importância para você considerar ela algo periférico como o calcanhar de alguém. Então é uma advertência que, para quem olha a repetição das palavras contidas em ekev, não despreze porque elas já foram faladas antes. É uma advertência. Presta atenção nisso. Lembre-se que o advérbio tem o poder de modificar o verbo, que é a estrutura central de uma oração. Para quem considera mandamentos numa escala de valor, a Paraxá Ekev vem nivelar eles em todo o mesmo patamar. Mestre, qual é o maior dos mandamentos? Ali era uma escala de valores que estava sendo colocada diante de Yeshua para saber se Yeshua sabia julgar a existência de mandamentos maiores e mandamentos menores. Ele não diz que o maior dos mandamentos é maior que qualquer outro mandamento. Ele não faz essa resposta. Ele diz que é amar ao Eterno e ao teu próximo. Nisso se apoia as 613 mitzvot da Torá. Existe uma diferença. Esses dois são maiores porque eles sustentam 613 mandamentos, não porque eles são superiores numa escala comparativa, porque Ekev está nos advertindo, cuidado para você não menosprezar alguns dos mandamentos. Muito cuidado. E ele usa o Shema Israel para enfatizar essa questão. Olha a importância que Adonai dá a isso daí. Pode. E aí, em Cariacica havia uma penitenciária. E aí os reclusos que estavam lá, eles fizeram techuvá, voltaram, começaram a aprender sobre o Eterno. E aí o chefe do cárcere falou, vou liberar vocês uma vez esse ano para que vocês possam cumprir o que vocês aprenderam aí com o Roche que vem ensinar, às terças e quartas. E aí aí ele falou, põe aqui nessa urna o dia que vocês querem sair. O primeiro escreveu o seguinte na urna, eu quero sair 15 de Nissan para eu cumprir Pessa. O outro falou, vou em Rosh Hashanah que eu vou fazer o ano novo, vai ser maravilhoso. O outro escolheu Yom Kippur para poder se penitenciar. E aí no almoço eles estavam discutindo, o melhor dos alunos falou, eu escolhi hoje. E o outro perguntou, por que hoje? Se nós já estamos na metade do dia, você vai só metade do dia? E ele disse, não, Ekev, eu vou sair hoje ainda e vou cumprir qualquer dos mandamentos, porque é urgente. Então, se nós hoje estamos sofrendo doenças, ou se nós estamos doentes, é porque nós não estamos cumprindo na totalidade o que o autor pediu em Ekev. E isso é importante nós trazermos para o nosso contexto, porque nós estamos escolhendo chegar Shabat para vir cumprir uma festa. E nós estamos esquecendo dos pequenos e importantes mandamentos que estão durante a semana, permeando a sua atividade, e você deixa passar. Então é isso que Moshe tenta atentar aos filhos de Israel nesse momento crucial, no final da sua vida, para que eles entendam o motivo pelo qual eles estão infrutíferos, porque eles não estão cumprindo na totalidade aquilo que é importante. O pequeno é parte de um todo, né? Na aula de hebraico, tem um rapaz lá que inclusive nos visitou aqui no sábado passado, que ele está sendo desafiado a ler em hebraico o nome do Rosh da casa.
E é esse cabeça, esse Rosh, esse mestre, este rabi da casa, que vai confluir nele a capacidade do homem em aderir daquilo que são considerados pequenos aos grandes. A Pessah acontece uma vez por ano, sim, mas o Shema Israel é orado 3 vezes por dia, de manhã, de tarde e à noite. O ensinamento do mestre desta casa, do cabeça, é que não despreze o Shema, não despreze os 3 encontros diários, não despreze o Shabat, não despreze a lua nova e nem os meus encontros, porque diante deles eu tenho e dou um mesmo valor quando você e eu ascendemos a esse momento. Nós temos sido exortados pelas palavras estudadas no livro de Devarim a respeito de uma identificação íntima com a terra, simbolizada pela sinagoga, com a legislação oficial que a rege, os 2 Torot que tem aqui dentro, tanto na sua forma literal quanto na sua forma espiritual. E assim nós temos buscado compreender a chamada identificação. Para que nós sejamos considerados povo, nós temos uma terra e uma legislação com a qual nós temos que nos identificar a tal ponto que quando olharem para nós, não haverá diferença entre o humano e a obra que ele exerce. Essa é a identificação plena que a Torá tem nos ensinado. Por si só, a identificação com esses pilares da vida judaica nos conduzem a um reconhecimento legal e nos tornam parte de um povo que serve ao Eterno, ou seja, alcançamos o status de filhos de Israel por esta absorção. Se nós nos identificarmos como povo a uma legislação e a uma terra, por si só, pela Bíblia Sagrada, isso nos garante a autenticidade de sermos considerados filhos de Jacó, filhos da casa de Israel. A questão é que pequenos detalhes podem se tornar nossa ruína quando os ignoramos ao ponto de se tornar um divisor de águas para continuar e solidificarmos essa inserção na casa de Israel. Alguns comentaristas afirmam, observa isso daqui, que a ausência do templo sagrado e a centralização do culto a Elohim em Sião provocou 2 tipos de reações que são opostas em meio ao povo judeu. Caiu o templo, Jerusalém foi destruído, o princípio da unidade da fé, fisicamente ele desaparece. Segundo os comentaristas, isso teve 2 efeitos, 2 opostos. O primeiro efeito deles é o mais óbvio. A atmosfera sagrada do templo já não mais inspirava os seguidores de Elohim a mantê-los fiéis em sua esperança. Pois a perda do santuário repercutiu como uma espécie de derrocada da fé exercida por aqueles que eram atraídos e nutridos pela exuberante construção física daquele templo. Vocês entenderam isso aqui? Quando você nasce com uma estrutura física que por si só ela te faz respirar Torá, quando essa estrutura física rui diante dos teus olhos, os comentaristas dizem que parte da fé judaica ela entra numa derrocada, porque ela vai junto com os escombros daquilo que desabou. Ageu e Zacarias, que profetizam nesse mesmo tempo, vão falar isso abertamente. Por quê? Porque relacionou-se o bem físico à necessidade abstrata de se relacionar com Elohim. Então isso é um efeito perigoso. Ele é importante, ele é essencial, ele é relevante, não pode ser desprezado. Mas quando ele passa diante dos nossos olhos, ele não pode ser a catapulta para nós desabarmos junto com a obra. Esse foi o problema que Esdras identificou no capítulo 8 e no capítulo 9, quando ali, ele vindo de um exílio babilônico, onde os que estavam com ele nasceram longe da atmosfera do templo sagrado, chegam a Jerusalém para reconstruí-la, e os judeus que lá estavam, que viram o primeiro templo,
e viram e continuaram vivendo na cidade em meio às ruínas deste templo, deixaram a fé ser enterrada junto com o templo. E não se reergueram para reerguer a casa de Adonai. Por quê? Fisicamente havia um vínculo que não extrapolava o racional. Eu sou seguro naquilo que eu palpo. A casa tem Torá. Se sumir, eu sumo junto. Esse foi o perigo. Os que nasceram em diáspora já nasceram sem o vínculo físico, Ulisses. Eles tinham que construir a relação no abstrato, muito mais sólida, muito mais eficaz, muito mais potente para erguer a casa de Adonai do que aqueles que viram e não tiveram forças. Ficaram nas suas depressões espirituais e emocionais porque viram a casa de Adonai ruir. Não fizeram a leitura que a fé naquele tempo é que estava ruindo. Porque o próprio rei Salomão, quando inaugura a casa, no capítulo 8 do livro de Reis, vai dizer: habitaria Adonai numa casa construída pela mão de homens? Se esta casa não servir como atmosfera inspiradora para que Adonai habite dentro de mim, e o meio para isso inicial é Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Had, não serve para nada. Isso foi parte do ensino da semana passada. Não serve para nada. Vira para a banda de Jerusalém e fica procurando para onde é o lado, e vai e faz. Adonai não penetra numa casa como essa. Numa casa limitada a um conceito racional que não consegue ir aonde Adonai espera que você alcance. Isso. Ali no capítulo 29 do Êxodo vai dizer que eu levantarei um tabernáculo para eu habitar no seio dos Benê Israel, no coração de cada hebreu e de cada estrangeiro que estavam seguindo a Moisés no deserto. Isso é um princípio, ó. Se aprofundarmos esse conceito para os dias atuais, podemos compreender o sentimento que deve haver dentro de cada ser humano que nunca ouviu falar do Elohim de Israel por meio das palavras de Moisés. Nesse ponto é necessário considerarmos um exílio intelectual, um exílio espiritual, que abrange a maioria das pessoas, pois conhecer e ouvir falar de Deus não é a mesma coisa que se identificar com as palavras da Torá, que nos apresentam Elohim e o seu amor por aquilo que ele criou. De cada 10 pessoas, se você perguntar se ela já ouviu, creu ou ama a Deus, 11 vão dizer que sim. Você vai achar um ateu ou outro aí dizendo que não. Dentro de uma expectativa bíblica, o tempo que antecede a chegada do Messias, as vésperas da chegada do Messias, é conhecido como o calcanhar messiânico. Dentro de uma expectativa bíblica, o tempo que antecede a chegada do Messias é conhecido como o calcanhar do Messias. É desprezível. É secundário. A palavra de Adonai é rara. Ela não está disponível onde eu acho que eu posso encontrá-la. É aquilo que eu expliquei. É distante. Um período no qual a inspiração que nos mantém ligados e identificados com os pilares bíblicos não necessita de estímulo sensorial permanente para nos estabilizar na presença de Hashem. Só sobreviverá a geração que viver às vésperas da chegada do Messias se ela não se pautar e se apegar a uma estrutura física para que a sua estabilidade espiritual se mantenha. É por isso que os profetas dizem que chegará um tempo onde as sinagogas serão fechadas e Moisés parará de ser lido aos Shabat. E aí a minha fé vai junto com o encerramento do tempo livre que eu tinha para ouvir Moisés.
Porque Moisés não entrou dentro de mim. Porque quando chegar às portas do calcanhar do Messias, nós não vamos ter mais essa disponibilidade se ela não estiver escrita dentro do nosso coração. E isso começa com Shema, Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. E nós estamos mascando no primeiro dos mandamentos. Olha a nossa situação, as portas de Rosh Hashanah e Yom Kippur, quando nós somos julgados, selados e inscritos no livro da vida. Léo, só vou ler um texto, não vou dizer nada sobre ele. Gênesis 49, 10 diz: o ramo não se apartará de Judá, nem o cetro de entre teus pés, até a vinda de Siló. A ele a obediência dos povos. O profeta Joel, no capítulo 2, vai dizer: porque o dia de Adonai vem e já está perto. Ele vai dizer: eu estou no meio de Israel. Eu sou o eterno vosso Elohim e não há outro. O profeta Joel, pastora, há não sei quantos anos atrás, ele já começa a dizer: o dia está perto. Eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E nós estamos vendo o testemunho de Joel cumprido nos últimos 2000 anos, agregando pessoas a esta família de Jacó, dos 4 cantos da face da terra, que não necessitam de forma sine qua non, ou seja, que seja essencial uma estrutura física para fazê-los amar este Elohim. Pois não, pastor? Léo, por isso que a gente tem compreensão do que aconteceu essa semana. E Adonai está falando nos átrios da casa dele de forma tremenda com testemunhas. Ele está marcando com 3 testemunhas constantemente quando ele se manifesta. Essa semana, na quinta-feira cedo, quando nós chegávamos aqui a casa, cedinho, 15:06, mais um evento. Leomar, Dinair e eu descemos o carro da Luzia. Luzia volta para estacionar com Ritona. Então, nós temos 3 testemunhas. As 3 testemunhas, antes de adentrar ali o portão de entrada, ouviram literalmente um lamento, mas de um amargor que quase amargou a nossa boca. Dizia: meu filho, meu filho. A pessoa gritava como se ela estivesse dobrada em cima de um corpo morto e gritando: meu filho, meu filho. Não foi? Ouvimos todos da mesma forma que quando o saco foi encontrado na frente do portão, tiveram 3 testemunhas que viram que ali não havia nenhum um corpo físico, mas havia apenas um sinal de Adonai para falar ao nosso coração. Que ele precisa as obras se enterrar mortas, as obras da carne para que ele possa se movimentar. Quando eu fui olhar o texto, nós já estamos orando Jeremias 6. Que vai falar exatamente desse filho. Olha só, o versículo 26 do capítulo 6 de Jeremias. Ó filha do meu povo, cinge-te de pano e de saco, revolve-te na cinza, pranteia como por um filho único, na minha tradução diz. Pranto de amarguras, pois de súbito virá o destruidor sobre vós, sobre nós. Nós imediatamente nos viramos para lá para poder atender a quem estava gritando aquele pranto, não foi? Mas desapareceu a voz, desapareceu tudo e começou a voz de bebedeira, de farra e de tudo isso. Quer dizer, a pessoa está distraída, bebendo e casando-se, dando em casamento, e vem o filho de Adonai. Então, a coisa é para nós e é para eles. Para nós, nos falando de Zacarias capítulo 12, que Israel chorará amargamente aquele a quem traspassaram. Nós vamos ver esse amargo. E o pranto amargo será como de um filho único. Nós vamos ver exatamente o Messias ensinando sobre esse amargor do pranto. Então nós vamos chegar nele ali, se amém, assim Léo, chegue mesmo, porque Adonai está sendo palpável para com esta casa. E vamos mostrar que só há um recurso para reverter essa situação, um só. Por mais glorioso que seja contemplar por meio dos sentidos primitivos, visão, audição, paladar, tato, e essenciais à obra de Elohim na terra,
esse não é o fator primordial para continuarmos seguindo firmemente em sua presença. Nutrir o amor por Adonai em nossos corações exige muito mais de nós. Assim como enxergá-lo em nossa vida, nos pequenos detalhes, também exige muito de nós. Esse amor genuíno e essa capacidade ultrasensorial, por mais exigentes que sejam, nos conduzem a uma solidez nesse relacionamento e nos habilita a permanecer na presença de Hashem, onde quer que Ele nos plante. Ele nos plantou em Vitória, capital do Espírito Santo, Brasil. Aqui Ele há de se manifestar a nós. Foi nesse sentido que o discípulo mais trabalhoso de Yeshua defendeu a legitimidade dos gentios e dos dispersos judeus em diáspora após a morte e ressurreição do Messias. Após relacionar as palavras do profeta Joel com o momento que ele testemunhava, ele exalta Davi na sua capacidade ultrasensorial de ver o Messias ressurreto, muito antes dele encarnar, e assim nos conduz a viver com Elohim de uma maneira sólida e dando valor aos pequenos detalhes contidos na Torá. Abre Atos capítulo 2, por favor. Pedro vai exaltar Davi porque ele foi além dos 5 sentidos que o homem tem. O Eterno usou uma expressão conosco há um tempo atrás a esse respeito, que eu vou tentar lembrar o nome dessa, que você aguça um sentido que é além dos 5 sentidos que você dá. Ele usa uma expressão, uma terminologia muito específica para isso que eu não consegui me lembrar. A coisa de uns 2 ou 3 anos atrás, que é o algo mais que nós temos que dar para solidificar esse relacionamento com Adonai. Eu vou lembrar até o final aqui essa expressão. Atos capítulo 2, verso 25, a defesa de Pedro a respeito do dia de Pentecostes, o dia de Shavuot, quando toda a carne que Joel profetizou começou a sentir o poder de Elohim sobre a face da terra. Porque ele disse, Davi, sempre via diante de mim o Adão. Não era uma visão física. Esta visão aqui é a próxima paraxá. Ele enxerga sem ver. Ele tem a capacidade de discernir sem pisar, sem conhecer. É Ele, é o Messias, é o Adão. E ele sempre viu o Adão. Davi tinha um relacionamento com o Adonai tão sólido que viver algumas centenas de anos antes do Messias fisicamente não limitou Davi de conhecer o Messias. E nós vamos chegar aqui a um homem que muito antes de Davi viu o Messias. Essa é a capacidade que os servos de Adonai, não limitados à atmosfera física, alcançam para enxergar a vida com Adonai como Adonai enxerga os homens. Não há ontem, não há amanhã, existe o hoje. Ele enxerga a história da humanidade como uma coisa única. Não existe dia anterior e não existe dia posterior. Adonai vê. Paraxá, re. Ele vê. Moisés vê a terra. Moisés não pisou a terra. Mas ali a Torá vai mostrar que ele conhece cada canto do território. Ele cheirava. Ele conhecia o gosto. Ele sentia, Ulisses, na pele o frio e o calor que faria em Israel sem ter pisado a terra. Israel foi muito mais palpável para Moisés na Paraxá Re do que o Egito durante 80 anos. Porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o seu santo, vós sois santos a Elohim, veja a corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Homens, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós até hoje está na sua sepultura, sendo, pois, ele profeta, um visionário, e sabendo que Elohim lhe havia prometido com juramento que o fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Messias,
para o assentar sobre o trono. Nesta previsão, disse da ressurreição do Mashiach, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Elohim ressuscitou a este Yeshua, do que todos nós somos edut, testemunhas. E nós vamos ver o que é ser testemunha. De sorte que, exaltado pela destra de Elohim e tendo recebido do Pai a promessa do sopro sagrado, derramou isto que vós agora vedes e ouvis, que o profeta Joel já tinha avisado. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Eterno ao meu Adom: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por descanso dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Yeshua, a quem vós crucificastes, Elohim o fez Adom e Messias. Adom e Messias. Único. A introdução da Parashá por meio da palavra Ekev pode ser encarada como uma advertência anual a respeito de aspectos bíblicos considerados pela literalidade como menores ou de menor importância. De maneira direta, a Parashá adverte aos ouvintes que não ignorem nenhum aspecto da Torá, por menor que ele possa parecer. Não ignore quando Adonai exorta a casa dizendo que o Shema Israel que nós professamos ainda não é o Shema Israel que ele espera de nós. Consequentemente e inevitavelmente, segue-se a pergunta: o que estamos ignorando? Ou seja, pisando com certo desprezo com os nossos calcanhares. Na última semana fomos ensinados a respeito do pecado da prevaricação, o qual é caracterizado por negar o cumprimento de algo que nos foi designado ou confiado. Nesse sentido, fomos advertidos a respeito do verbo ouvir, que é usado para encabeçar a maior profissão de fé contida na Torá, o Shema Israel. A relação existente entre a maior das mitzvot e a identificação com um povo, com a terra e com a legislação sagrada que impera sobre ela, que os rege, é fundamentada na imprecação dos seus termos sem rebaixá-los a uma mera repetição diária. Eu vou repetir. Fomos advertidos a respeito do Shema Israel. A relação existente entre a maior das mitzvot, o Shema, e a identificação com o povo, com a terra e com a legislação sagrada que os rege, é fundamentada, a relação entre proferir Shema Israel 3 vezes ao dia, é fundamentada na imprecação dos seus termos, ou seja, ele adere dentro de nós, sem rebaixá-los a uma mera repetição religiosa. Eu passo pela mezuzá, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai errado. Shema Israel, Adonai Elohim, vira uma repetição que tira o caráter que deve estar impregnado dentro de mim e de você, para que isso seja o fator que nos inicia diante de Adonai. Eu não estou dizendo que você não deve botar a mão na mezuzá, mas saiba como fazê-lo para que você não caia neste problema de considerar um calcanhar, uma coisa periférica, pequenininha. Não quero dizer de forma absoluta que o ambiente sagrado não nos favoreça nesse sentido. É óbvio que você ter uma casa toda estruturada, toda planejada, toda funcional, ela é de grande valor para que esta fé seja trabalhada. Mas o tempo que temos para usufruir desta atmosfera é infinitamente menor que o tempo que temos fora dela. Quantas horas por semana vocês passam aqui dentro? Alguns passam 2 horas. Vêm aqui de 10 a meio-dia e não aparecem em nenhum outro dia da semana. Alguns passam de 6 da manhã às 6 da tarde, todos os dias. Mas o maior tempo da maioria de nós passa-se fora da atmosfera sagrada, desvinculando de nós a presença da estrutura física para nos centrar diante de Adonai. Aí eu estou no meu carro, eu oro Shema Israel. Eu estou no meu trabalho, eu oro Shema Israel.
A questão não é se eu devo ou não orar, nós devemos, mas é como nós estamos nos submetendo a esta oração. Isso nos leva a considerar que a absorção e a prática desse princípio nos é exigido como fora aos exilados de Sião no passado. Ou seja, o cumprimento dos mandamentos emerge do interior de um coração que ama o Eterno de todo o coração, de todo o ser, com toda a força e com toda a inteligência. Não é a estrutura física que emerge em mim o Shema. É o meu coração que emerge o Shema aonde eu habito. O mandamento diz: amarás a Adonai com todo o seu coração, com todo o seu ser, com toda a sua intensidade. E Yeshua lá em Marcos vai pegar esta palavra intensidade e vai desmembrar em força e inteligência. Porque ali Israel precisava ser chacoalhada a respeito do Shema como nós precisamos. Por que Yeshua pega 3 estruturas que denotam o Shema? Amar de coração, amar com o ser e amar com intensidade, e ele cria a 4ª. Nós falamos disso aqui semana passada. Israel vivia um cativeiro grego que se expandiu para um cativeiro romano, que tinha como ponto alto a influência intelectual sobre as pessoas. Shema Israel, por meio da absorção greco-romana daquele tempo, estava se tornando um meio filosófico de vida naquele tempo. Aí o Messias pega e fala assim: usa o intelecto, sim, mas usa a sua força física. Trabalha na obra para o intelecto não te botar onde você não deve. Porque a cabeça nossa só tem freio quando o nosso corpo físico está arrebentado de cansado. Porque senão ele domina e eu viro um sedentário intelectual que não pratico fisicamente nada a favor de ninguém. Aí Shema Israel não vale de nada para mim. Exatamente. Aí Yeshua pega o gancho do Shema Israel e diz: ame o teu próximo como a ti mesmo. Ele joga uma tzedaká pesada em cima de você, para o seu intelecto brilhante, acadêmico, científico, ficar bem cansado às 7 horas da noite para você só pensar em uma coisa: comer e deitar. Para não fazer bobagem com aquilo que ele te deu, que é saudável, mas que está sobrando tempo ocioso para fazer bobagem. E aí você pega o maior dos mandamentos e adultera ele aqui, ó. Aqui, ó. Ame ao Eterno teu Deus sobre todas as coisas. Ame ao Eterno teu Deus sobre todas as coisas. Quando eu vejo a necessidade de alguém que precisa ser suprida, numa tzedaká que nos foi dada de maneira sobrenatural, eu boto a tzedaká onde? No calcanhar. No calcanhar. É secundária. Pois não. Fica à vontade, minha querida. Intimidade com Deus é você conectar Ele. Eu estive com as crianças, gente, e pude falar um pouquinho dessa máquina que somos nós. É a integração do alimento na boca com a informação no cérebro. Perfeito. O corpo, ele se A senhora pode vir aqui, por gentileza? Porque a gente gostaria que a internet ouvisse o que a senhora vai falar, por favor. Se apresenta novamente, porque tem uma comunidade grande do outro lado ali para te conhecer, minha irmã. Aqui é a casa do meu pai. E aqui eu estou com meus irmãos. Amém. Nós somos uma máquina tão linda e que nós não sabemos usar. Eu pedi a Deus para me colocar no setor público, porque eu sempre trabalhei em consultório odontológico com pessoas que cuidam do seu corpo, que têm condições. E eu estou tendo um desafio muito grande. E tenho chorado com Deus, porque eu me senti tão pequena no meio daquela multidão que está sendo mutilada por não ter informações que o nosso corpo pertence a Ele. E eu pude falar com as crianças que a saúde começa pela nossa boca.
o alimento que alimenta o nosso corpo, que suporta essa máquina aqui. Não dou muita importância para os dentes, porque ele foi preparado. Uma mãe virou para mim e falou assim: não, tem que arrancar o dente de leite. Falei: não, mãe, por que tem que arrancar? Ele é guia dos outros que estão vindo, para chegar na velhice, continuar triturando o alimento. Porque quando você coloca o alimento na boca, há uma comunicação de língua, bochecha, céu da boca. E quando você está mastigando, o seu cérebro está recebendo informação para dizer para o estômago que o alimento vai chegar. Deus, ele é perfeito. Ele não nos fez de qualquer jeito. Ele fez pensando em tudo. E eu creio que essa conexão com Deus não é só hoje aqui. É todos os dias quando você abre seus olhos e pode agradecer, porque o sono é a morte. E você acorda para viver aquele dia. A morte é o treinamento para a vida eterna. Que nós possamos olhar melhor para Deus de uma forma extraordinária. Nós estamos aqui para aprender. Ele nos fez racional, para pensar. Quando eu olho para o outro, quando sai uma palavra da minha boca, eu estou ferindo a alma de Deus. E as palavras têm matado muita gente. Será que nós estamos sendo semelhantes àquilo que Ele nos pede sobre a palavra dEle? Isso aqui é um manual de vida. E quando a gente olha, estou olhando os rostinhos de vocês aqui, para mim, é assim que Ele quer que vocês olhem para Ele, com carinho, com amor, para os seus filhos, com a sua esposa que Ele lhe deu. Somos todos imperfeitos, mas para Deus nada é impossível. Obrigado por estar aqui e passando isso para vocês. Senti um desejo imenso, meu coração chegou a arder. E se eu fosse embora, eu acho que eu não estaria obedecendo a Ele. Obrigada. Obrigado, minha irmã. E eu agradeço muito porque essa sensibilização em relação a amar ao eterno, eu já disse isso aqui algumas vezes, ela só é verdadeira quando nós nos sensibilizamos com o ser que se aparenta conosco. O que a irmã estava falando, entre outras palavras, é que se nós não olharmos para o nosso semelhante e enxergar uma criatura criada por Elohim e eu feri-la ou deixar de assisti-la, é o mesmo que eu estivesse deixando de assistir ao próprio Elohim. Então, proferir chamar Israel torna-se uma blasfêmia quando eu faço, mas não atento para o que ele significa. Ouve, ó Israel, o eterno teu Deus é um. Amarás ao eterno teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Se eu não entender esta relação, o Shema sai como uma blasfêmia da minha boca, por mais sagrado que ele seja. Os estudiosos da Torá se dobram diante destas palavras do Shema e descrevem compreensões variadas a respeito de cada uma delas. Palavra por palavra é estudada. O famoso Rabino Maimônides prefere delegar a estas palavras do Shema um conceito mais filosófico, sem retirar dele sua real função de aproximar-nos de Hashem. Quando o homem contempla as obras de Elohim e sua criação magnífica, quando nelas descobre sua sabedoria insondável, ele passa imediatamente a amar o próprio Criador. Ele exalta suas qualidades e experimenta um desejo ardente de conhecer o seu nome. Conforme diz o Salmo 42, verso 3, minha alma está sedenta de Elohim, do El vivo. Essa é uma forma filosófica que Maimônides ilustra para mostrar que contemplar a obra de Elohim ao nosso redor
é o meio pelo qual nós nos encaminhamos a desejar conhecer o seu nome e viver ao seu lado. Outros comentaristas mais propensos ao conceito visceral do Shema alegam que esse amor deve tornar o homem por inteiro uma oblação de amor ao seu Criador. Ou seja, cada aspecto de sua vida cotidiana deve se derramar como uma oferenda ao Elohim vivo. Notem a diferença do que é você pagar com o seu próprio corpo o preço pelo relacionamento, do que você limitar a sua mente filosoficamente ao relacionamento. Romanos 12, abre lá, do verso 1 ao 3. O rabino Paulo, segundo as Escrituras, outrora chamada Saulo, ele flutuou entre essas duas formas acadêmicas de encarar o Shema Israel. Mesmo antes de Maimônides existir, Paulo era um fariseu de fariseus, criado aos pés de Gamaliel, que conhecia a Torá e perseguia os discípulos de Yeshua por uma mera filosofia de vida judaica. Mas ele orava Shema Israel com o tefilim dele 3 vezes por dia, eu tenho certeza. Como um bom ortodoxo. Quando uma luz o confronta e ele enxerga Yeshua de Nazaré falando em hebraico com ele e dando uma aula de cima para baixo para ele, ele adere ao modelo de vida prático e sai do filosófico. Aí ele escreve Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Elohim, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Elohim, que é o vosso culto racional. Limita o seu intelecto a pagar o preço fazendo a obra com o seu corpo físico, para você não ser roubado pela sua mente. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Ele não ignora o intelecto do homem, mas ele permite que o homem tenha o seu intelecto transformado para usar ao seu favor. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Elohim. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Limita o seu intelecto. Antes, pense com moderação, conforme a medida da adesão que Elohim repartiu a cada um. O rabino discípulo de Yeshua viu uma necessidade iminente de evocar a ressurreição dos mortos como uma premissa vital, tanto teórica quanto prática, para que a humanidade à sua frente suportasse a chegada do dia do Adão anunciada pelo profeta Joel, pelo profeta Amós, pelo dia de Pentecostes, onde aquilo ali foi repetido. Colossenses capítulo 3, que nós estamos lendo, do verso 1 ao 10, vai dizer lá: fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, e por aí vai. Aí ele chega no final e vai dizer assim, quer ver? Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus defeitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O problema não é o intelecto, o problema é o mau uso do intelecto. Quando você formaliza o seu intelecto numa filosofia, você está desprezando um bem que Adonai te deu, que te separa dos animais irracionais de sobre a terra. O maior perigo que corremos nos dias atuais é tornar a grandeza da palavra de Adonai em uma mera forma filosófica de conduzir nossa vida. A maior crítica que podemos fazer a qualquer apologia filosófica de vida, quando envolvemos o culto racional a Hashem, é restrita à superficialidade que contempla nela. Todo culto, todo serviço que nós fazemos em nome de Hashem, que é levado ao nível intelectual e limita-se ao intelectual,
ele é superficial e não atinge o impacto que ele deveria atingir pelo poder que há na palavra que foi usada para ser a base intelectual do seu conhecimento. Segura a porta aí para não... Isso. Prende ela aí, Mateus. Obrigado. O próprio capítulo 3 que nós estamos lendo de Colossenses vai dizer que não há grego, que não há judeu, que não há circuncisão, que não há incircuncisão. O problema eleva-se num nível muito superior ao que o homem considera ser ou não apto a cultuar Elohims. Ele vai ao coração do homem para encontrar o verdadeiro culto a Elohims. Esse talvez seja o caminho para compreendermos a necessidade dos sacrifícios de animais contidos na Torá de Moisés, especialmente na legislação levítica. Eu vou pedir uns minutinhos a mais, porque não tem estudo à tarde hoje, eu preciso terminar. A tão criticada e considerada defasada legislação de sacrifício de animais é a forma mais distanciada de encararmos o conceito divino de adesão como uma filosofia de vida. A literalidade dos sacrifícios previstos na Torá, pegar o animal e degolar o animal, fazê-lo sangrar e partir os seus pedaços ao meio, são postos diante de nós como um aspecto provocativo ao intelecto humano, para saber do homem até onde ele iria para demonstrar o seu amor ao Criador. O que desejo dizer com isso é que a previsão da morte do animal em sacrifício, do animal físico, tem o mesmo peso experimental que a morte da natureza interior do homem. Por que Adonai estabelece para Moisés a morte dos animais por meio do sangue? Para provocar no homem um sentimento competitivo de saber até onde o homem vai para se sacrificar a mim. Até onde o intelecto dele, a razão dele, vai permiti-lo entender o que eu quero dele. Aí ele começa a botar animais para morrerem no lugar do homem. Ele quer te provocar, Ulisses. A provocação vem por uma questão do Salmo capítulo 50. Abre lá. O valor dado aos dois moldes sacrificiais, o animal físico e a natureza carnal do homem, é o que na verdade os difere. Pois conforme o próprio texto sagrado afirma, Elohim não necessita suprir necessidade que são inerentes apenas aos seres mortais. Mas ele provoca o homem dizendo, até onde você iria por mim? O Salmo 50, verso 1, vai dizer assim, o Elohim poderoso, o Eterno falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu caso. Chamou todas as testemunhas do universo. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Elohim. Virá o nosso Elohim e não se calará. Um fogo se irá consumindo diante dele. Era o fogo que consumia o sacrifício dos animais sobre o altar. E haverá grande tormenta ao redor dele. Chamará os céus lá do alto e a terra para julgar o seu povo. Ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. Olha a falha na tradução. Reuni para mim os fervorosos, os firmados de meu pacto pelo sacrifício. Não é um sacrifício humano que um vinculou a Adonai, mas é uma afirmação de juramento de um pacto por um sacrifício, por meio de um sacrifício. Se eu tivesse fome, não diria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Comerei eu carne de touros? Beberei eu sangue de bodes? Oferece a Elohim sacrifício de louvor. Paga ao Altíssimo os teus votos e invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Verso 12, 13, 14 e 15. Sacrifica para Elohim o agradecimento, cumpre os teus votos ao Supremo. Ele quer saber até onde eu e você estamos dispostos a ir com um sacrifício pessoal para dizer que amamos a Ele sobre todas as coisas. Ele provoca.
Ele provoca o homem que se exacerbou no seu intelecto e fez da palavra dele uma filosofia vã, passageira, incapaz de transformar o ser do homem. E ele diz assim: aonde você vai? Qual é o seu preço? Qual é o seu limite para declarar o seu amor a mim? Pois não. Porque eu vou mostrar qual foi o limite que ele cobrou de um homem. O profeta Isaías, eu vou mostrar aqui. O profeta Isaías, no capítulo 1, ele dá uma aula prática ali. Eu vejo que o profeta ele não se aguenta. E ele diz assim: olha, eu não pedi para que você trouxesse para mim sacrifício. Eu não pedi que você se encontrasse comigo nas luas novas. Deixe isso tudo de lado. Aí ele fala bem assim no verso 16: lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos, e diante dos meus olhos cessai de fazer o mal, e aprendei a fazer o bem. Praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazer justiça ao órfão. Aí ele vai dar uma aula de Sedacá. Esse é um culto suprarracional. Vai além do que o intelecto do homem poderia esperar como exigência do rei para os seus súditos. Lembre-se que nosso pai Abraão foi constrangido a sacrificar o filho amado em nome do amor para com seu Elohim. Se a premissa sacrificial ali fosse cumprida, ou seja, Isaac fosse trespassado e degolado, cairia por terra todo o desejo divino de transformar o homem em vida num ser santo ao eterno Elohim. Ao invés da morte da natureza pecaminosa dentro do homem, anunciada pelo sacrifício de animais, Abraão inauguraria um tempo de sacrifícios humanos, superficiais, em nome do amor ao Elohim vivo. Quando você está às portas da terra, o livro de Deuteronômio diz: não se assemelhais às práticas daqueles que habitam Canaã. A maior das práticas reprováveis por Elohim era o sacrifício humano aos deuses da terra de Canaã. Se Abraão ali, ele não chamar antes de degolar, ele inauguraria um tempo de sacrifícios humanos em nome de Elohim. Quando o Rinene, eis-me aqui, faz de Abraão, Ulisses, um ouvinte, ele cumpre Shema Israel, na hora que o anjo ali, o intermediário dele, fala: Abraão, Abraão, e ele interrompe o cutelo, ali ele está com o ouvido pronto para ouvir Adonai. Não é a morte física que eu espero de vocês. E o braço dele para. Abre lá no Gênesis, capítulo 22. Eu vou saltando alguns versículos aqui para a gente poder caminhar mais rápido um pouquinho. Eu vou ler os versos 1 e 2, Gênesis 22. Eu vou ler os versos 1 e 2, do 6 ao 14 e o verso 18. Gênesis 22, 1. Depois dessas palavras, o Elohim põe Abraão à prova. Ele diz: Abraão, ele diz: eis-me aqui. Adonai diz: toma teu filho, teu único, aquele que amas, Isaque. Vai por ti em terras de Moriá. Lá falou subir em holocausto num dos montes que eu te disser. Abraão toma a lenha do holocausto, põe-na sobre Isaque, seu filho. Toma em tuas mãos o fogo e o cutelo. Eles seguem, os dois unidos. Isaque diz a Abraão, seu pai: meu pai. Ele diz: eis-me aqui, meu filho. Olha como o ouvido de Abraão era treinado a discernir as coisas. Ele tinha Shema Israel imprecado dentro dele. Eles seguem os dois unidos. Isaque diz a Abraão, seu pai: meu pai. Ele diz: eis-me aqui, meu filho. Ele diz: eis o fogo e a lenha. Onde está o cordeiro do holocausto? Abraão diz: Elohim proverá para si o cordeiro do holocausto. Ele já sabia que Adonai não precisava de um sacrifício. Adonai proverá para si. Não sou eu que vou providenciar isso a Adonai. Eles seguem, os dois unidos. Eles chegam ao lugar assinalado por Elohim. Abraão ergue ali o altar e prepara a lenha. Ele amarra Isaque, seu filho, põe sobre o altar e sobre a lenha. Abraão avança sua mão e toma o cutelo para degolar seu filho.
o mensageiro de Adonai grita para ele dos céus e diz: Abraão, Abraão. Ele diz: Hinene. Ele diz: não avances tua mão contra o adolescente, não lhe faça nada. Sim, agora eu sei que tu temes a Elohim. Por mim, tu não poupastes o teu filho, teu único. Abraão conduz seus olhos e aguçado o Shema Israel no maior nível que o humano precisa, ele agora pode ver. Ele estava no monte do templo, onde a casa de Adonai seria construída, e ele vê. Abraão conduz seus olhos e vê, e eis um carneiro atrás preso a um arbusto. Abraão vai, pega o carneiro, ele o faz subir em holocausto no lugar do seu filho. Abraão clama o nome desse lugar: Adonai Adonai vê. Adonai verá. Sobre o monte de Adonai ele será visto. Todas as nações da terra se abençoam em tua semente. Em consequência, Ekev. Em consequência, Ekev. De teres ouvido a minha voz. O Shema Israel, cumprido com excelência, tornou a descendência abrâmica legítima, frutífera e permanente sobre a face da terra. Casa de oração Rehovot. O Shema Israel, cumprido na sua integridade e na sua integralidade como Abraão, dá perenidade à descendência desta casa. Shema é um verbo derivado de chamar, que significa ouvir. Ele agrega as ideias de ouvir atentamente, chamar num ajuntamento, cuidadosamente ouvir, consentir e considerar. Por isso que não é um ato de escutar. O ato de ouvir, ele denota um sentido agregado de que você ouve e considera aquilo em você. Uma raiz primitiva leva Shema a ouvir de maneira inteligente. Muitas vezes com implicação de ouvir atentamente, ouvir com obediência, ouvir com finalidade de testemunhar. Isso é Shema. Por isso, as letras Ain e Dalet são destacadas na escrita sagrada da Torá. Se você pegar, isso foi ensinado semana passada, Shema, a letra que finaliza a palavra Shema é um Ain. Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, é um Dalet. A união dessas duas, que se você abrir o rolo da Torá, vai ver ela numa fonte muito maior do que as demais, a destacando no texto sagrado, é para dizer que ouvir tem a finalidade de te tornar uma testemunha. Cuidado. Se você ora Shema 3 vezes ao dia, você está dizendo aos céus 3 vezes ao dia que você quer ser uma testemunha de Adonai. E aí agora nós vamos ver o preço de ser uma testemunha de Adonai. É para isso que eu preciso de um tempinho para finalizar. A palavra original, Ed, que dá origem a Edut, significa concretamente uma testemunha, uma pessoa que é testemunha. Abstratamente, ela significa o testemunho em si, aquilo que eu falei. Existe uma diferença de eu ser arrolado num tribunal. Eu sou a testemunha e o que eu falo é um testemunho. Eu posso ter um testemunho falado que não condiz com a minha condição de testemunha. Precisam as duas coisas falarem juntas. A palavra que origina a partir do verbo é udá, que significa admoestar, exortar, advertir repetidamente, cobrar seriamente, levantar-se contra, protestar, não se abster e não se negar a. É ir para o confronto quando o nome de Adonai estiver envolvido. Esquece orar Shema Israel se você quer se acovardar e não abrir a boca contra aqueles que falarem errado a respeito das Escrituras Sagradas. Não ore mais o Shema. Fica um conselho. Agora,
Se você estiver disposto a ir para o frente de batalha, e todo aquele que se levantar contra a palavra de Adonai vai ter da sua boca uma palavra testemunhando a favor de Adonai, ore o Shema 3, 4, 5, 6, quantas vezes ao dia você quiser. A falsa testemunha, ao negar um fato verídico, nega a existência da obra de alguém ou a sua própria existência. Se eu oro o Shema, mas na hora de abrir a boca e testemunhar a favor de Adonai eu me calo, é o mesmo que eu estar dizendo-lhes que Adonai não existe e a obra que ele deixou não existe. Eu anulo a... Como é que é aquela música que a gente canta? Que anulam a tua Torá, que a gente canta aqui há não sei quantos anos aqui. As nações se levantam contra Elohim e contra o seu ungido, tentando anular o mandamento de Adonai, o testemunho de Adonai. E aí os seus, que dizem amá-lo, que dizem ser fervorosos, ouvem e é melhor não orar o Shema Israel mais. Esse fato de falsear um testemunho é usado por Yeshua ao vincular o Shema e o amor a Elohim sobre todas as coisas, com ame ao teu próximo como a ti mesmo. Por que Yeshua vincula ame ao teu próximo como a ti mesmo, próximo do Shema? Porque haverá necessidade de, em toda oportunidade, demonstrar amor ao seu semelhante, dando a ele a comida que você recebeu da parte de Adonai. Você e eu, por meio da Torá, somos obrigados, se nós quisermos, ser legítimos na hora de orar Shema Israel, a permanentemente dar àqueles que nos buscarem a razão da nossa fé. Pois não, pastor? Ô, Léo, eu estou preparando para explicar à congregação, inclusive aqueles que frequentam a cozinha, que trabalham na cozinha, o porquê que Adonai veio e encerrou a nossa refeição de Shabat. Encerrou a nossa refeição comunitária de Shabat, que nós recebemos como um presente dos céus. É porque Ele não nos ama? Porque Ele quer que nós venhamos dividir com o próximo o meu alimento, o seu alimento. Isso é uma didática mais clara, fácil de se compreender. O ponto de partida para aprender a amar ao nosso semelhante. Eu vou voltar ao semelhante. Shema, na parte B dele. A parte B dele é ama o teu próximo como a ti mesmo, para você entender por que ele encerrou essa questão em Shabat. Para uma didática muito mais perfeita do que aquela que nós fazíamos. Estava se tornando uma exclusividade que não atingia a perigoso todos, para nós, que nos faria mover no intelecto dela. Exatamente. Isso. Exatamente. Nós criaríamos versões nós que vamos justificariam. Aprender sobre isso, que eu prometo ensinar a vocês. Amém. Lucas capítulo 22, do verso 54 ao 62, vai dizer assim, abre lá. Olha o Machia conversando sobre o assunto Shema Israel e testemunha com seu discípulo mais problemático. Lucas 22, versículos 54 ao 62. Aqui é o discípulo que dizia que mais amava Yeshua, mas era o que dava mais trabalho a ele. Verso 54. Então, prendendo a Yeshua, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, lembra que Elohim, ele vem como fogo consumidor. Estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: Este também estava com ele, porém ele o negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. Passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. 3 testemunhas contra Pedro. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Virando-se o Adom, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se
da palavra do Adão, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente, como a perda de um filho. A vida de Pedro seria impossível de ser reconstruída a partir desse momento. Como um judeu fariseu, ortodoxo do tempo, ele entendeu por meio desse choro que o tefilim dele deveria permanecer guardado e o Shema Israel nunca mais proclamado. 3 vezes ele teve a oportunidade. 3 vezes ele falhou. A falsa testemunha tem como recompensa um choro doloroso e amargo, pois torna-se privado do consolo e do alto perdão. No caso de Pedro, foi necessário fazê-lo testemunhar mais 3 vezes, fazendo assim sua natureza de falsidade morrer para alcançar consolo no seu interior. Abre lá em João, capítulo 21, dos versos 15 ao verso 19. Ele não negou 3 vezes, agora ele tem que afirmar 3 vezes. Ela vai ter que afirmar 3 vezes, se ela quiser continuar. 3 vezes. João, capítulo 21, verso 15 ao 19. Depois de comerem, Yeshua perguntou a Simão: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Sim, Adão, tu sabes que eu te amo. Olha o intelecto dele negociando a resposta com Yeshua. Disse Yeshua: cuide dos meus cordeiros. Sirva ao teu próximo. Ame ao teu próximo. Ainda precisava morrer, porque a primeira pergunta não foi respondida da maneira adequada. Então bota para trabalhar a favor do outro. Novamente Yeshua disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Adão, tu sabes que eu te amo. Quem precisava saber se amava era Pedro. E ele joga para cima de Yeshua, dizendo que Yeshua sabia. Disse Yeshua: pastorei as minhas. Resposta inadequada. Pela 2ª vez não estava tratado. Pela 3ª vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Yeshua ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? Ele disse: Adão, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhes Yeshua: cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos a outra pessoa para o vestir e o levará para onde você não deseja ir. E Yeshua disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar Elohim. Então ele disse: siga-me. Pedro alcançou consolo aqui? Pedro alcançou a redenção depois da 3ª fala dele com Yeshua? Parcialmente. Yeshua manda ele viver para servir aos outros, e nem a roupa que ele vestiria e o local que ele habitasse pertenceria a ele o direito de escolher. Aí Pedro escreve a 1ª carta e a 2ª carta, e ali você vai ver ele ensinando Emor, Kedoshim, Ekev. Todas as porções da Torá confluem nas 2 cartas de Pedro. Porque ali ele já pregou para quem ele não queria. Ele já se sentou com quem ele não gostaria. E Pedro ali podia dizer: Adão, eu te amo. O intelecto de Pedro aqui, pastora Sandra, vai dizer para ele que na sua juventude ele ainda não alcançara a capacidade da morte da natureza carnal, mas que na idade avançada ele alcançaria, porque ele iria se permitir conhecer Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o eterno teu Deus, ele é único. O próprio Yeshua não pôde testemunhar de si próprio. Não escreveu uma Torá de próprio punho, como Moshe. E também não escreveu visões como os inspirados. Sua obra, para ser conhecida mundialmente,
e se tornar o assunto mais discutido nos últimos 2000 anos, teve que ser testemunhada por aqueles que o viram e viram suas maravilhas. Se os discípulos e se aqueles que testemunharam o que Yeshua ensinou, o que Yeshua fez e o que ele anunciou tivessem se calado, o testemunho de Yeshua não teria chegado a nós. Esta casa sobrevive até hoje graças a uma única coisa. Ela nunca negou a excelência, a perfeição e a envergadura do único Rabi que habitou, que habitará e que continua habitando esta Bimá, conduzindo filhos e filhas numa obra dura, pesada, que nos leva a lugares que nós não gostaríamos. Mas na velhice, nós ainda poderemos dizer que demos pão a quem não queríamos e habitamos locais que nós não habitaríamos. Que o Eterno abençoe esta casa para entender de forma definitiva o que é proclamar que o Eterno é um. Shabbat Shalom a todos.